Seja bem-vindo ao semeador.net, ao nosso programa semanal, O Evangelho e Nós. Na semana passada, nós vimos a questão do homem de bem. E então, nessa semana, vamos dar continuidade então, a essas reflexões que nos traz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeito. Vamos lá então, meus irmãos. Os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se o compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois veem-se homens de uma capacidade notória e não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica as suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina
é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita encontra-se em um grau superior de adiantamento moral, né? Adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria. Ele dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, outros que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue, quando tem a força, quando tem vontade firme. Mais adiante, vamos para outro item, que é a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo vindo sair de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Meus irmãos, é uma passagem de Mateus, no capítulo 13, nos versículos que vai do 1 ao 9. E continua Kardec. Ouve, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe frutifica, e rende 100, 60 ou 30 por um. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. E aí o Kardec vem explicar, né? A parábola do semeador representa perfeitamente
as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinamentos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias do espírito. Não é ela o símbolo do que se apega apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes? Dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Daqueles, enfim, para que essas instruções não são como uma semente caída em boa terra e que frutificam. Então, meus irmãos, vamos aqui então a essas reflexões, né, que a leitura nos propõe para esta semana. Primeiramente, ele fala para nós a questão dos bons espíritas, né? E lembra aqui que na semana passada nós estamos falando sobre o homem de bem. Então, ele diz que o espiritismo, né? O espírita, ele tem que ter ele tem que ter essa postura, esse comportamento do homem de bem. Ele fala ainda para nós que não deve haver diferença entre o espírita e o cristão, porque os dois são uma pessoa só. O espírita é aquele que estuda a palavra do Senhor Jesus, que procura entender, trazer para si e promover em si a sua transformação moral. Não devemos nos ater à parte dos fenômenos. Aí não está a essência da doutrina espírita. A essência da doutrina espírita está na moral do Cristo que ela vem trazer para nós, que ela vem esmiuçar, vem colocar nos termos de hoje o que Jesus lá atrás estava falando e nós não compreendemos direito, não tínhamos a maturidade devida. Hoje já estamos um pouco melhor, temos um pouco mais de compreensão, estamos com a moral um pouquinho mais avançada, a sensibilidade, a intelectualidade. E ele vem dizer que a doutrina espírita, ela é simples. Ela é simples. Então, não é uma doutrina que a pessoa tem que ser culta, inteligente, porque senão não compreende. Não. Está ao alcance de todos. Ele fala muitas vezes, que muitas vezes se percebe entre os jovens ali, compreendendo as coisas mais complexas, vamos dizer assim, na doutrina. Porque, meus irmãos, não é questão da inteligência, da cultura que a pessoa tem. É questão da maturidade como um ser, a sua sensibilidade. E isso aí não é medido numa encarnação. Isso aí é o nosso crescimento ao longo das sucessivas reencarnações que nós passamos. Vai nos dar esta condição. Então, quando a gente está aqui a estudar a doutrina espírita, não temos que nos ater aos fenômenos, não. O fenômeno, a comunicação dos espíritos, é o irmão que se encontra no outro lado da vida, trazendo para nós as suas percepções, o fruto dos seus estudos, contribuindo para conosco, numa relação, numa interação dos dois planos, físico e espiritual. Porque, meus irmãos, não existe essa separação. Um interfere no outro e o outro interfere no um. É sempre assim. É sempre assim. Né? Nós somos um ser
físico e espiritual. Em nós existem as duas partes, não é verdade? Então, entendamos que para sermos espíritas, temos que procurar entender, perceber, sentir a moral que a doutrina espírita traz, que é a moral de Jesus, e fazer o esforço para colocarmos em nossa vida. Ele fala aqui que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido, né, por reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz, né, de domar as suas más inclinações. Todos nós temos que fazer isso. Temos que se transformar, se tornar um homem de bem, que estudamos semana passada, e nos esforçarmos para domar as nossas más inclinações, nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa avareza. Temos que domar. Nós temos elas. Nós não somos perfeitos ainda, né? Nós vimos isso, nós estamos vendo isso. E ele continua os estudos de hoje, meus irmãos, com a parábola do semeador. Quanta sabedoria, quanta reflexão a tirarmos dessa parábola. Muitas das vezes, né, meus irmãos, a gente escuta e daqui a pouco a gente esquece. Então, meus irmãos, temos todos nós que estar sempre a preparar o solo que somos nós, para que a semente trazida pelos bons espíritos, na continuidade do trabalho de educador do Mestre Jesus, que ela possa germinar pelo nosso entendimento, pela nossa sensibilidade, pela nossa vontade, o nosso esforço de compreender, de entender, de seguir. É uma empreitada difícil, mas que todos nós iremos conseguir, porque essa é a vontade do Pai. Agora, quando iremos conseguir? Depende de nós. Depende da nossa vontade. Depende de nós queremos sair da nossa zona de conforto, onde tudo vai ser mais fácil para nós. Depende de nós entendermos que nós não somos um corpo que temos espíritos, mas sim o contrário, que somos espíritos, vivemos uma vida espiritual e que temos um corpo. E que aqui viemos pela vontade do Pai com oportunidade de estudo através da matéria, através da relação com o outro, com o próximo. Então, meus irmãos, que tenhamos isso em mente. Que tenhamos isso em mente e traçamos o objetivo para as nossas vidas, do constante, do contínuo aprendizado. E também nos colocamos também agora na condição do semeador. Antes, o solo, que tem que estar nas melhores condições para que a semente frutifique. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, somos, sim, meus irmãos, o semeador, a espalhar a semente, a divulgar ao próximo a mensagem do Mestre Jesus. A mensagem, a informação que já nos chega, que já nos auxilia, que já nos faz sentir melhor, confiantes, com fé. Também devemos compartilhar, assim como Jesus fez, semear, passar para outros irmãos aquilo que com muito carinho passaram para nós e foi útil e foi bom. Fazemos isso? Por que não? Se não fazemos, também não tem problema. Sempre é a hora de darmos o primeiro passo. Na verdade, como dizia o Chico Xavier, o passado a gente não pode mais mudar, né? Já foi. Mas o nosso futuro estamos fazendo a partir de hoje. Então, não podemos reclamar que nosso solo ainda não é bom. Vamos fazer amanhã ficar bom.
Está pleno hoje. Aí eu não semeio. Tudo bem. Era para ter semeado. Era para estar semeando. Mas não posso mais mudar isso. Mas eu vou começar hoje o semear. Eu vou começar hoje o semear. E a semeadura no futuro será maravilhosa. Assim como a colheita também será. Meus irmãos, que possamos refletir sobre a questão do que nós esperamos com a doutrina espírita. Qual a significância dela para nós? O que ela pode nos dar de mais valioso? De mais valioso. E como nós nos colocamos com um solo que recebe a semente boa? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar o solo que nós estamos. E, ao mesmo tempo, vamos desenvolver o semeador. Vamos ser o apóstolo do Cristo aqui na Terra, levando a sua mensagem de amor, levando a sua mensagem consoladora. Meus irmãos, a todos, uma boa semana, repleta de felicidade, de paz, de harmonia, e o convite, sempre feito, para que possamos aqui estar reunidos mais uma vez, semana que vem, a dar continuidade nesse estudo, nessas reflexões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos, graças a Deus.